tudo bem? Então hoje daremos início à nossa primeira aula da disciplina Didática e Metodologia do Ensino da Libras, com o L2. Meu nome é Rosana, este é o meu sinal. Sejam muito bem-vindos a essa aula no curso de Ensino da Língua de Sinais. Então, espero que vocês fiquem atentos às aulas, não se acomodem, procurem materiais, estudem sempre, procurem informações, materiais que possam ancorar o seu trabalho, de forma que o seu trabalho seja melhor desenvolvido. Então, é importante também que vocês acompanhem as aulas, as videoaulas, façam anotações, o que acharem interessante, façam anotações, dúvidas, informações, tudo que vocês verem que acharem importante, anotem. Porque chegará um momento em que você, ao estudar, você vai ler esse material e vai lembrar do que foi estudado. Então, vai auxiliar nos seus estudos, no seu desenvolvimento, ok? Agora daremos início à nossa aula com a unidade 1 e 2, que compreenderá a nossa primeira aula. Boa aula a vocês! Então, iniciando essa aula, vamos falar sobre metodologia no ensino da segunda língua. Então, essa área de ensino da segunda língua, ela é um pouco complicada, tem algumas dúvidas. Por quê? Tem aqui duas formas no processo de ensino, porque ao ensinar pode focar no uso da língua ou aprofundar na gramática, que está relacionada à forma. A palavra abordagem, eu utilizo este sinal. Então, a abordagem, percebemos que existem vários tipos de abordagens e nós precisamos conhecer, porque essas abordagens vão nos apoiar, vão fazer com que entendamos de forma bem clara, ou seja, não vamos decorar, mas eu preciso saber que existem as abordagens no processo de ensino. Então, a palavra metodologia, o autor Brown, ano 1994, ele fala sobre o conceito de metodologia. Ele vem e fala-nos que é como se fosse um método, um leque de métodos a serem seguidos pelo professor no uso da forma, no trabalho. Então, esse autor, em suas pesquisas, evidenciou esse conceito. Nós também devemos fazer uma reflexão sobre a abordagem. Então, o autor Almeida Filho, no ano de 1997, ele falou que a abordagem filosófica está direcionada à orientação do trabalho do professor. Como o professor vai trabalhar? Então, de acordo com o aspecto filosófico, a abordagem vai embasar o trabalho do professor. Vários outros autores existem que falam sobre a abordagem, então é interessante que vocês leiam sobre o conceito, o significado das abordagens, principalmente na área da educação. O nosso foco aqui é na L2. Então, nós vamos falar aqui a respeito das propostas de ensino da segunda língua, que são diferentes da proposta de ensino da primeira. Então,
No momento da preparação, no decorrer do desenvolvimento da metodologia, do método, percebe-se que existem vários elementos, de forma que vão clarear e vão nos apoiar no desenvolvimento do nosso trabalho. Então, esses elementos estão presentes e nós precisamos nos atentar a eles. Primeiro, ao preparar o currículo, temos o quê? Que nos atentar que a proposta de ensino da L1 é uma e precisa ser diferenciada da proposta de ensino da L2. Pensem, que estratégias devem conter no currículo que focam nesse ensino, no ensino da L2? Pensem, materiais, quais materiais a serem utilizados? Na verdade, temos poucos materiais para o ensino da L2, mas devemos pensar, podemos adaptar, criar materiais? Nós mesmos, nós professores, podemos criar, ter ideias nesse processo de ensino? Então, você com uma formação pedagógica, fica bem mais fácil. Então, você pode refletir sobre esse processo de ensino. Então, você é professor. Então, o foco de ensino da L2. Então, você deve refletir sobre isso. O que eu posso utilizar? Então, ter os materiais no ensino do português como L2. O que eu posso adaptar? Por exemplo, no momento do ensino, eu devo preparar a aula, o plano de aula. Então, eu devo ter várias ideias, criar materiais que condizem com essa aula, que condizem com esse conteúdo. Também é necessário que uma organização, uma preparação do material a ser utilizado, o material que eu vou seguir nessa aula. Por exemplo, temos o material concreto, material visual, dentre outros, com foco no surdo e também focado no ouvinte, no aprendizado do ouvinte. Tem um pequeno detalhe muito interessante. Todos os professores hoje poderiam refletir um pouco, pensar que no momento da aula, no momento do ensino, a maioria dos professores ficam preocupados em o que falar, nas palavras a serem utilizadas, mas poderia mudar um pouco essa mentalidade. Mas será que o material visual não seria bem mais legal? E não só para o surdo, alcançaria também o ouvinte. Por exemplo, o material visual eu ofereço ao surdo. O ouvinte ele pode aproveitar desse material, que ele vai aprender muito mais. Então, isso pode acontecer. O professor ele precisa começar a pensar, a preparar a aula mais dinâmica, mais legal, de forma que os alunos participem mais. E com relação à avaliação do aluno? Antes, falava-se em ensino de L1 e ensino de L2. Sabemos que são diferentes. Mas e com relação à avaliação? Vai depender. No ensino da L2, como se dá? Vai cobrar a fluência na língua de sinais? Vai cobrar a comunicação? Então, a avaliação é para perceber o que esse aluno conseguiu aprender. Que conhecimento ele adquiriu? Então, esse é o foco do ensino da L2. Vocês viram a imagem mostrada no slide? Então, percebam que tem ali como se fossem níveis. Temos ali primeiro a metodologia. O que é a metodologia? E logo abaixo aparece os estudos,
o professor, a atitude do professor no processo, no seu trabalho, em sala de aula, em determinado conteúdo. Então, tem ali a metodologia, temos em seguida a abordagem. Já falamos sobre a abordagem, que seria as orientações ao professor, de como desenvolver o seu trabalho, como o professor vai se portar em sala de aula, quais são suas ações, o que ele fará. Então, a abordagem vai orientar, vai apoiar o professor. Temos mais embaixo, na figura, o método. O método, ele vem para detalhar, ou seja, de uma forma mais geral, o plano de aula. Então, o professor vai seguir esse detalhamento, esse passo a passo em sala de aula. Seria um modelo a ser utilizado em sala de aula. Então, ali vai constar tudo o que vai ser ensinado. Na L1 tem a metodologia, focada no seu público, e a L2 também tem sua metodologia, que são diferentes. Na L1, geralmente, os alunos são crianças, jovens, e o foco, a metodologia, é fazer com que esse aluno ele aprenda a L1, ele desenvolva essa primeira língua. Por exemplo, o surdo ali ele vai aprender a Libras como primeira língua. Percebe-se que na escola regular não tem a disciplina de Libras como L1, tem ali o português. Então, o professor tem estratégias de ensino de português, mas não como L1. Uma vez que o português é a segunda língua dos surdos. E às vezes o professor não sabe qual metodologia utilizar nesse processo de ensino. Falta conhecimento. Por exemplo, hoje existem professores que já trabalham há anos e que se formaram há muito tempo. E com relação ao ensino, ao currículo do ensino da L2, não teve nenhum foco nesse sentido, então eles não aprenderam. O professor de português, ele aprendeu como ensinar gramática, linguística, fonologia, morfologia, sintaxe, literatura, dentre outros. O professor de português, ele ensina com esse foco. E percebe-se também que não houve uma capacitação, desenvolvimento para o ensino da L2, porque é um tema novo. Então, nas escolas, em sua maioria, no ensino da língua, na língua portuguesa, não sabe o que é o ensino da L2, não sabe a metodologia para chegar ao aluno. Então, isso faz com que falte informações, falte conhecimento nesse sentido. Então, esse ensino da L1 e da L2 tem que haver metodologias diferenciadas. Com relação à técnica, podemos dizer que seria o como fazer, como trabalhar. Os procedimentos, as atividades utilizadas, o que será oferecido para esse aluno, a avaliação ao final disso, as atividades de avaliação, os objetivos. Então, essa contextualização precisa haver. Então, é necessário que eu coloque um objetivo para a aula e a avaliação seja condizente. Ela não pode ser diferente do meu objetivo. Quando se organiza um plano de aula, a metodologia de ensino ela é muito importante. Deve-se ater às técnicas. Então, e devem estar todas contextualizadas. Então, a abordagem, segundo o autor Almeida Filho, é importante que se atenha ao foco. É o uso da língua ou a forma da língua? A forma está relacionada à gramática. Por isso, temos ali 3 focos. O primeiro é o conceito
de linguagem, o segundo, o conceito de ensino e o terceiro, o conceito de aprendizagem. O primeiro, vejam, faz uma análise da abordagem tanto no uso quanto na forma. A forma tem foco na gramática da língua. Com relação ao conceito de linguagem, como é o uso? Percebam que, em sua maioria, são estratégias comunicacionais, ou seja, o principal é comunicar no contexto social. Então, o aluno surdo, ele precisa participar dessas interações, conversar, participar de discursos. Então, é necessário que esse ensino seja influenciado para a comunicação, para a compreensão de informações. Com relação à abordagem na forma, a preocupação maior são com as regras gramaticais, o uso correto, o aprofundamento no que tange à linguística. A maior preocupação, por exemplo, é com fonologia, sintaxe, morfologia, aprofundar esses estudos. Isso faz parte da forma. Essa é a preocupação. Não tem foco no uso. O foco é na fala e na escrita correta, diferentemente do uso. Se, na língua de sinais, como é que será focado o uso para a comunicação? Seria uma fluência na língua de sinais no processo de comunicação, enquanto que na forma se atém à gramática. Com relação ao conceito de ensino, temos aqui dois leques. Um com relação à forma. Aqui o conceito de ensino ele se preocupa mais com o ensino da gramática, onde o aluno vai conhecer essa gramática, diferentemente do uso. Na forma, o foco é, por exemplo, na língua, regras, formação de palavras, organização linguística. Já no uso, tem essa preocupação, mas é bem menos. A preocupação com a gramática é bem menos. O foco principal é com a comunicação. Então, a língua, ela precisa ser compreendida por meio desse uso, das interações. Então, existem sim preocupação com as regras gramaticais, mas a principal preocupação é com a fluência da língua. Não vai aprofundar na linguística, não. A preocupação maior é com a comunicação, de forma que esse aluno consiga comunicar, entender de forma clara. Por exemplo, às vezes ocorre que a sinalização não ficou muito clara, então é importante que se ensine para esse aluno, aproveite a língua de sinais, expressões, gestos, questões visuais que vão amparar esse desenvolvimento comunicacional. Então, de forma que ele entenda de forma mais clara as frases, as informações, então por meio das interações. No conceito de aprendizagem, temos também dois caminhos. Um com relação à forma, nesse há um controle maior, há uma supervisão nessas interações. Ali, o foco é que o aluno aprenda e o professor é quem domina a sala e passa o conhecimento. Não há interação entre aluno e professor.
Ali é apenas o repasse de regras pelo professor, o repasse ao aluno, passa informações, porém não sabe como é a recepção, porque não há essa troca, não há feedback. Já na abordagem do uso, há um convívio ali, há uma interação maior entre professor e aluno. Então é importante o quê? O contato para que promova o aprendizado. Então aqui é bem diferente. No uso, há dinâmicas onde o professor ele fala direto com o aluno fala com o professor, alunos e alunos interagem. Então há dinâmicas, diálogos de interação, de forma que promova a aprendizagem mais fácil desse aluno. Por quê? Sabemos que tem diferentes abordagens com relação à forma e ao uso. E essas têm objetivos diferentes. Com relação à forma, as técnicas estão direcionadas às regras. Já no uso é diferente. Vai depender do nível, da forma de aprendizagem, do jeito de cada um, da forma de expressar. Se um é mais tranquilo, cada um tem seu tempo de aprendizagem. Então há essa interação. Então agora vou falar para vocês a respeito da L1, L2 e LE. L1, qual o conceito? O que significa? L1 ou LM significa o quê? A primeira língua a ser adquirida. Então, com relação ao surdo, a primeira língua, efetivamente, é a língua de sinais. Mas pode acontecer que o surdo, em uma família de ouvinte, não tenha a língua de sinais como primeira língua, porque ele vai ser influenciado por gestos, oralização. Então, ele nascendo nesse ambiente, com surdos, ele terá a sua primeira língua, a língua de sinais. Mas quando ele nasce em um ambiente com ouvintes, ele adquire, às vezes, a língua oral. Então, vai depender do contato no seu processo de desenvolvimento. Então, das influências, das imposições. Então, se o surdo ele está num ambiente de surdo, ele desenvolve a L1 tranquilamente. A L2. Por exemplo, eu sou surda. Moro no Brasil, nasci no Brasil. A minha primeira língua é língua de sinais. Porém, há uma forte influência do português. Então, eu também adquiri o português, mas é a minha segunda língua. E não é fácil esse aprendizado, não. É um processo, então eu aprendi a leitura e a escrita para comunicação. Os ouvintes já têm adquirido a língua oral, a língua portuguesa. E hoje parece que sentem que é importante aprender uma outra língua. A Libras, que é própria aqui do Brasil, então seria a segunda língua esse aprendizado, mas pode ser o espanhol, dentre outras línguas. Terceiro, LE, língua estrangeira. As pessoas, elas podem falar uma outra língua. Pode saber o português, inglês, espanhol, adquirir uma outra língua, uma língua estrangeira. Também, a autora Jesser, 2006, em uma citação do seu livro, ela fala que a língua de sinais é uma língua diferente. Ela é ouvinte, tem essa opinião. Tem a comunidade surda e há uma dificuldade em adentrar na comunidade surda. Parece que essa comunidade é um outro país, mesmo vivendo aqui no Brasil. Então, na verdade, ela mostra uma dificuldade. Mas o que percebe-se? Que é uma outra modalidade, a língua de sinais é visual e a língua portuguesa oral auditiva. Então, temos esses três conceitos aqui que são importantes e devemos saber qual o momento ideal para a aprendizagem de cada um e também qual o objetivo de se aprender uma língua.
Agora, falaremos sobre a trajetória histórica do processo de ensino da língua de sinais, da metodologia. Então, houveram pesquisas a respeito do ensino da língua de sinais, da Libras, com foco na abordagem gramatical. Mas, com relação à gramática, vocês sabem que, e se lembram que, a gramática estuda profundamente vários aspectos, fonológicos, morfológicos, dentre outros. E como se desenvolveu os estudos nessa área? No século XVIII, tinha como foco maior, não era a abordagem gramatical. A maior preocupação era na área da linguística. E também como se valorizassem mais a escrita, as regras, a gramática, a memorização de vocabulário. A maior preocupação seria com a tradução de textos. Então, era necessário conhecer a gramática para essa tradução, conhecer a gramática profunda. Então, essa era a preocupação no século XVIII. Também no século XVIII, estudos na área da língua, o valor maior era dado na língua clássica, na Grécia, o latim, o grego eram valorizados. Essas duas línguas. Há muito tempo atrás, a maior preocupação era falar corretamente as palavras. Preocupar com a comunicação, com estratégias comunicacionais, não havia esse tipo de preocupação. Na verdade, era a gramática pura, o foco. E ainda nessa área, há muito tempo atrás, ainda nesse século, as pessoas com alto nível, no contexto religioso, político, filosófico, dentre outros, tinha como foco maior essas duas línguas. Então, com relação ao método relacionado ao clássico, a maior preocupação era a escrita e a leitura. No século XIX, o método foi modificado. Começou-se a tradução gramatical. Então, aqui, percebe-se que a palavra tradução parece que é necessário seguir corretamente. Não pode haver falhas. É importante essa tradução de conceitos que sejam iguais. E, para isso, utilize-se a gramática. Percebam que aqui é necessário que haja um conhecimento linguístico nessa área. Então, com relação ao método da tradução gramatical, o foco maior era na rigidez. Então, tinha ali características, objetivos, os alunos. Então, na verdade, o papel do professor ali era contextualizar esse ensino. Então, o foco era no detalhe nesse processo. Com relação à caracterização, muito importante nesse processo, a organização das frases, a tradução, precisava ser perfeita. E os objetivos? Os objetivos ali eram a leitura e a escrita. Mas e com relação a L2? A comunicação era importante? Por exemplo, a oralização. O que era mais importante? Percebam, tínhamos ali a comunicação, que seria o uso, que é o principal, no caso da L2, é necessário que se conheça essa L2. E qual é a responsabilidade, o papel do aluno?
Antes falamos que o aluno era passivo. O professor passava conhecimento e ele recebia as informações. Não havia interação. E também, com relação aos colegas e aos professores, havia ali algumas barreiras, porque ele estava ali somente para receber informações. E não tinha um feedback. Quando tinha, era pouco. Então, o papel do professor nessa situação era de controlar, dominar a sala. O aluno, às vezes, era inseguro, não conseguia interagir. Então, o professor, ele estava ali só para repassar informações de conteúdo, ou seja, ensinava regras, passava informações, oferecia de forma básica atividades simples. Por exemplo, o aluno não podia ser criativo, procurar outros estudos, não. Tinha atividade ali que o professor marcava, passava para o aluno, para que o aluno respondesse e devolvesse. Era isso. Então, no ensino da L2, percebe-se que a trajetória histórica, ela é mais, por exemplo, temos ali a metodologia, diferentes metodologias. E aqui falamos da metodologia, da tradução gramatical, das atividades. Por exemplo, com relação à literatura, então seriam textos onde os alunos iriam ler e fazer a tradução, mas e a comunicação? Essa interação não havia, tudo era a escrita e a leitura, o foco era esse. E hoje nós sabemos que existem diversas metodologias a serem utilizadas. Vou mostrar para vocês. Viram no slide? Temos ali vários tipos de metodologias com foco no ensino da L2. Percebam essa trajetória? Vários tipos. Então, temos ali o último, que é a metodologia de ensino da língua para comunicação. E lá o primeiro, vocês viram? O primeiro e o último? Então, é importante que vocês atenham essas informações. Por quê? É a trajetória histórica. Percebam que há uma cobrança, que o aluno está ali apenas para receber informação e memorizar. Hoje é diferente. O foco hoje é na interação. O mais importante é a comunicação, é a compreensão, é dar uma resposta, um feedback. Hoje está bem mais tranquilo o processo de estudo dessa segunda língua, apesar de termos poucos materiais. Mas nós temos que saber qual o objetivo do ensino dessa L2, qual a proposta com relação ao currículo, o que vai me embasar nesse ensino da L2. Viram a imagem que foi apresentada? Ali mostra a trajetória até 2001. Evidencia que a forma relacionada à gramática, há muito tempo ela existe, ela é cobrada. Então, ali surgiu também a metodologia para comunicação. Mas, e o que deve ser valorizado? O que é mais importante? A interação, a compreensão. É necessário que o aluno dê o retorno, é necessário que haja uma interação, haja um movimento no processo de comunicação. Por quê? Esse aluno ele vive em uma sociedade, uma família, então é importante essa comunicação. A L2, para os surdos, é o português. Mas qual é o objetivo? Ele vai ler, ele vai oralizar, vai falar, utilizar a voz? Na verdade, ele utiliza todos os dias, mas como o surdo utiliza o português como segunda língua?
Hoje, na sociedade, a gente andando na rua, nós vemos várias informações, várias palavras, todas em português, só em português. Vocês já viram desenhos de sinais, imagens de sinais? Vocês já viram? Não tem. E por quê? Porque hoje, no Brasil, a língua majoritária, dominante, é o português. E a língua de sinais fica subordinada. Isso por causa de uma cultura ouvinte, que ainda não aceitou a língua de sinais como língua. A Libras, ela se refere a uma minoria linguística. Então, o surdo vai adquirir o português como segunda língua. Por quê? O surdo, ele mora no Brasil. O surdo, ele precisa interagir com o ouvinte. Vou dar um exemplo. Em concurso, o surdo ele precisa ler a prova, ele precisa entender, compreender. O surdo, por exemplo, no Enem, ele precisa ler, ele precisa escrever. Então, é importante. Então, eu pergunto a vocês. Os ouvintes sabem português, estão em uma sociedade que fala português. E para os ouvintes aprenderem Libras, língua de sinais, é importante por quê? Qual o objetivo? Porque a Libras é a segunda língua do ouvinte. Então, eu peço a vocês que reflitam sobre isso. É necessário que façamos essa reflexão. Poucos ouvintes se interessam em aprender a língua de sinais, que é a segunda língua. Com a Lei 10.436, em 2002, com esse surgimento, a efetivação dessa língua significou o quê? Significa que é importante para o surdo aprender português e é importante que o ouvinte aprenda Libras, porque é necessário que haja uma troca. O ouvinte ele pode encontrar com o surdo. Se ele não sabe língua de sinais, aí o surdo é que tem que esforçar sozinho? Não, o ouvinte também precisa respeitar a língua do surdo. O ouvinte está no seu ambiente de trabalho, por exemplo, uma loja, ou se ele tiver o perfil para ser professor, que seja o professor, chega um surdo, um cliente surdo, um aluno surdo. Como é que ele vai atender esse surdo se não sabe língua de sinais? Mas se esse profissional ele sabe o básico para comunicar, ele consegue interagir com esse surdo. Se ele não sabe, o surdo chega, significa o quê? Que ele não valoriza o surdo, que ele não dá valor no sujeito surdo. Então, é interessante que pare e pense nessa valorização dessa segunda língua, da língua de sinais. Agora eu vou explicar para vocês sobre o método comunicativo. Nesse método, tem várias especificidades. Temos ali uma teoria linguística. E o que é necessário? Como utilizar no uso e na forma esse método? Então, temos teoria da aprendizagem, conteúdo, atividades, que devem estar tudo contextualizado. No momento da preparação do plano de aula ou do currículo, é necessário pensar qual método a utilizar, qual o objetivo, o que eu quero com esse método. Então, esse método ele já me fornece informações. Tem várias ideias que eu posso utilizar, mas eu preciso lançar mão desses métodos e utilizar na minha aula. Eu, como professor, eu preciso perceber o meu aluno, o perfil do meu aluno, o que ele precisa, qual o nível que ele está, como farei a avaliação. Então, o método, temos vários tipos a serem utilizados. Na apostila especifica todos, então leiam para entender sobre esse método comunicativo, com objetivo no ensino da L2.
com foco no desenvolvimento e aprendizagem desse aluno para a comunicação e interação. Mas eu preciso o quê? Me preparar para oferecer a esse aluno atividades, estratégias estimulantes, que eles possam utilizar a língua e, com isso, desenvolver e aprender essa segunda língua. A L2, para aprender, não é fácil. Algumas pessoas estudam L2, por exemplo, com vocabulário, com palavras, sinais. E no momento da comunicação, eu expresso por meio desse vocabulário aprendido. Porém, sabemos que tem regras a serem seguidas. Então, esses métodos vão favorecer esse aprendizado. Por exemplo, para escrever texto. Então, é necessário que se estimule a comunicação. Então, vou deixar o meu aluno passivo? Não, eu pergunto a ele responde. Então, tem que haver essa interação. Eu devo influenciar o meu aluno para que ele me dê um retorno, uma resposta, para que ele faça reflexões a respeito do uso dessa língua, como utilizar. Sabemos que temos vários tipos de alunos, e alunos com níveis diferentes. Alunos tímidos, que têm dificuldade em responder, outros que já perguntam, mais soltos, outros que ficam refletindo. Então, essas metodologias, elas são necessárias, com foco no ensino da comunicação e da interação. Então, processo de aprendizagem. Então, já aprendemos várias abordagens e agora vou falar para vocês algumas mais. Temos a abordagem estrutural gramatical. Nessa, o aprendizado se dá por meio da gramática, relacionada à fonologia, sintaxe, morfologia, o uso da estrutura linguística. A segunda abordagem, a comportamental. Na abordagem comportamental, a aprendizagem da língua é como se fosse um espelho, um modelo, onde há percepção. Aqui se dá pelo processo de imitação, então há um modelo que é copiado, uma língua modelo. A abordagem cognitiva envolve reflexões. Nesse processo de aprendizagem da L2, por exemplo, a língua de sinais, a pessoa vai ver a língua de sinais e vai fazer reflexões a respeito dela. Não é uma coisa espontânea, não. Existe um passo a passo, um processo, sinais a serem utilizados em uso. Então, vou fazendo ligações para depois fazer a expressão. Então, isso é muito importante. Na abordagem afetivo-humanístico, envolve o contato, a interação social, as comunicações. Na verdade, é um processo onde eu expresso, o outro expressa e nós trocamos informações. Isso é muito importante. A abordagem própria da compreensão. Se um falante da língua de sinais sinaliza, eu vejo, eu compreendo e há comunicação. Mas se eu não compreendo, não há aprendizagem, faltou a compreensão. Então, é necessário que haja essa comunicação. Na abordagem da compreensão, eu devo compreender o outro para ver o desenvolvimento. Se não há compreensão,
Se eu não compreendo a informação que o outro me passa, se há barreiras, há dificuldades, não há comunicação. Na abordagem comunicacional, a proposta principal é a aprendizagem por meio, aproveitando já a comunicação existente. Por exemplo, as crianças. O contato entre elas favorece o aprendizado. Com as crianças surdas, também é assim. O contato favorece o desenvolvimento. Por quê? Com adulto também. Às vezes tem adulto que tem um vocabulário mais simples, outros adultos com um vocabulário mais rebuscado. Então, assim se dá a aquisição, por meio da comunicação. Metodologia específica para a língua de sinais. O que podemos dizer? Bom, existem poucos materiais. Nos Estados Unidos, temos o autor Wilcox, 1997. Então, ele elaborou um material para o curso básico em língua de sinais americana. Então, ali seria para conhecer a gramática da segunda língua. Então, onde a aprendizagem se dava por materiais repetitivos, atividades repetitivas, sinais, palavras, seria meio que repetindo. Então, ali começou as primeiras iniciativas para o processo de ensino da segunda língua. Foi nos Estados Unidos. Teve um outro curso, o segundo, que é um curso próprio para comunicação manual, utilizando as mãos. Aqui foi aproveitado o método audiolingual, onde o foco maior era na oralização, na fala, onde treinava palavras. Então, a relação com a língua de sinais quase que inexistia, porque seria a palavra ou sinal. Então, ensinava o sinal para que a pessoa aprendesse a falar a palavra. Então, esses são os materiais que começaram a surgir nos Estados Unidos para o ensino da língua de sinais. Anteriormente a isso, não tinha. Então, pesquisas são muito importantes, porque nós precisamos desses materiais, dessas informações para esse ensino da L2. E não só materiais aqui do Brasil, não, de outros países também. Lá nos Estados Unidos, foi onde deu início efetivamente aos estudos a respeito da língua de sinais e começou a disseminar para outros países. Mas aqui no Brasil, valorizava a língua francesa, a língua dos Estados Unidos, mas essa língua de sinais francesa e americana começou a influenciar o Brasil por meio de contatos. Então, o material do curso básico para comunicação, ele foi como o primeiro estímulo, começou a estimular. Foi como antes, lembram da comunicação total? O método utilizado, que seria o sinal, a palavra, a imagem, a fala, gestos, várias formas misturadas. Porém, não ficava muito clara. Então, esse material ele foi aproveitado para o ensino da L2, que seria somente para a comunicação simples. Tânia, ela preparou um material didático, um livro, denominado Libras em Contexto, que seria para o curso de Libras básico. E ela dividiu em duas partes, a parte do professor e a parte do aluno. No livro do professor, tem ali vários aconselhamentos a respeito de conteúdos, divisão de unidades, detalhamento. Já no livro do aluno, há orientações, não há atividades não. Tem ali um DVD para que o aluno veja em casa. Então, tudo foi preparado com foco no ensino da L2.
No livro dos alunos, há orientações que falam, primeiro, evitar conversar oralmente no momento da aula. Por quê? Porque, por exemplo, o professor está sinalizando e o aluno batendo papo. Não presta atenção no professor, perde o foco da Libras. Então, fala-se para evitar essa conversa. O professor, às vezes, ele pode aproveitar para estimular o aluno a conversar por meio de gestos e não falar oralmente, para treinar a língua de sinais. Estimular também o uso de expressões, gestos, dentre outros, para que o aluno ele se sinta mais tranquilo ali, perca a vergonha no decorrer da aula. Então, o professor pode aproveitar esse momento da aula para teatro, trabalhar com expressões, para que o aluno ele consiga se expressar. O aluno, às vezes, ele não participa muito da aula, preocupado em fazer o sinal errado. Então, ele prefere ficar quieto. Então, uma das orientações é que o professor estimule esse aluno a não ter medo, a fazer, e que se errar não tem problema, que é para aprender. Então, é assim que ele vai aprender. Se ele não fazer, ele não aprende. Então, que ele faça, que ele se expresse, mesmo que errado. Então, o professor deve estimular o aluno. No momento das comunicações, das falas, para onde o aluno deve olhar? Para o corpo, para as mãos, para a face? Então, o professor ele deve orientar o aluno a sempre estar olhando para a face, para o rosto, porque são estratégias próprias do surdo, que é visual. Então, ele vai olhar no rosto e vai perceber tudo que está ao redor. Não vai ficar movimentando os olhos para outros lados, não. Olha no rosto. Então, é necessário que isso seja treinado, porque às vezes o ouvinte ele é acostumado a conversar olhando para os lados, porque já está acostumado a receber as informações por meio da audição. Então, na língua de sinais, é necessário que se olhe no rosto. Outra orientação é prestar atenção na sala de aula, no professor, nos colegas que sinalizarem. Evitar ficar olhando para baixo, porque vai perder informações. Então, vai ter prejuízo de aprendizagem e de tempo também. Então, o aluno ele precisa estar atento a todos os detalhes, a tudo que acontece na sala, porque é visual a aula. É importante também demonstrar se entendeu o conteúdo, se compreendeu a informação. Então, se houver dúvida, deve perguntar, deve se interessar a participar da aula, conversar, interagir. Então, é importante ser o aluno ativo. No livro, também fala que é importante que o aluno se comunique em sala de aula e também fora dela, porque às vezes lá fora só conversa com a língua oral. Mas se encontra um amigo, quer seja surdo ou ouvinte, aproveite para comunicar utilizando gestos, sinais, que vai auxiliar no processo de desenvolvimento. Vai ampliar vocabulário e vai adquirir a segunda língua. Vai conhecer a estrutura dessa língua para comunicar. Outra coisa, tanto no curso quanto fora, o professor precisa o quê? Estimular o aluno a participar da comunidade surda, se envolver em atividades, nas associações, igrejas. Por quê? São nesses espaços da comunidade surda que há o contato com a língua e fortalece esse aprendizado. Esse aprendizado se torna mais fácil, porque ao comunicar vai utilizar a estrutura da língua de sinais. Se não há contato com o surdo, nossa, vai ficar muito difícil. Só lendo e vendo vídeos não resolve. É interessante que haja o contato. Assim como as demais orientações, o livro é elaborado por Tânia, Libras em Contexto, faz orientações também aos professores. Primeiro, o professor precisa estimular o aluno a ter interesse pelas aulas,
Evite ficar corrigindo, falando com o aluno que ele está errado. Você vai estimular este aluno a desenvolver. Então, nas atividades, cada aluno está ali, então é interessante, por exemplo, que sempre nas aulas de Libras, de língua de sinais, chame os alunos para que eles venham à frente, façam uma fila, se apresentem, contem piada. Por quê? É importante que o professor ele perceba o perfil dos alunos, o que se expressa mais, que não tem vergonha de ir à frente. E mesmo fazendo errado, chame ele para ir à frente. E o aluno tímido, veja o tempo dele para ele ir lá na frente. Então, aquele aluno que participa mais, que opina mais, chame ele para que os demais vejam que é tranquilo e possam também ir à frente. É necessário que haja a expressão desses alunos, não é entregar a atividade para o aluno e deixar ele fazer, não. Então, o professor, ele deve estar junto, por exemplo, estimule ele a criar histórias, mesmo que curtas, apresentação pessoal, nome, onde nasceu. Então, são estratégias de influenciar esse aluno a ele participar, de estimulá-lo. É igual... O professor não pode simplesmente dar atividade, pronto, acabou. Isso não vai resolver. Então, tem um momento que vai passar a atividade e tem um momento que o aluno, ele mesmo, ele precisa vir e se expressar em língua de sinais. Por quê? Nós temos dois caminhos. Um caminho é ficar ali olhando e falar que entendeu. O outro caminho é se expressar, mostrar. Então, na verdade, são dois caminhos. Às vezes a gente vê e fala, é fácil, mas ao fazer é difícil. Cada um tem sua dificuldade. Com relação às atividades que serão entregues aos alunos. Então, eles vão treinar e vão perceber, isso é muito importante. Por quê? Os ouvintes, eles estão acostumados à audição. Então, já é próprio dele. Então, é necessário que haja atividades que estimule esse aluno a praticar a sua percepção visual, os detalhes dos materiais, de tudo que está ao seu redor, das pessoas. Então, evite o quê? Sinalizar e falar ao mesmo tempo, porque senão vai ficar palavra, sinal. Isso deve ser evitado pelos alunos. Porque se isso acontecer, terá uma confusão gramatical, na estrutura gramatical. Alguns surdos tentam o quê? Já sinalizar direto, sem utilizar outra estrutura. Alguns surdos, eles tentam o quê? Só sinalizar, sem movimentar a boca. Por quê? O surdo, que nasceu surdo e não tem influência do português, ele sinaliza e não há movimento labial, não há palavras junto com a sinalização. Há somente a sinalização. Às vezes movimenta um pouco os lábios, mas falar a palavra, não. Então, todos os professores evitem falar ao sinalizar. Outra coisa importante, os alunos, eles precisam anotar o que acharem importante. Façam anotações. Tudo que achar importante, anote para que em casa possa ver as anotações e recordar o que aprendeu na aula, juntamente com os vídeos que serão assistidos. Então, todo esse aparato vai fazer com que ele desenvolva. É importante também evitar, por exemplo, dar ao aluno palavras, sinais para serem memorizados. Evitem isso. As atividades são para estimular naquele momento. Tem que ser da realidade. Algum assunto, alguma conversa, alguma coisa que está acontecendo naquele momento. O conteúdo, qual o tema desse conteúdo? Pode ser uma viagem. Então, deve contextualizar, tem que ser um ensino contextualizado. Pode o professor perguntar para os alunos se eles já viajaram, interagir, ver as respostas dos alunos, esperar para que o aluno responda e não simplesmente dar sinais, palavras para serem memorizados, porque isso não adianta. Então, é necessário também estimular os alunos a participarem de atividades que acontecem em vários espaços, como
associações, igrejas, ponto de encontro dos surdos. Então, isso é próprio da cultura surda. Então, fazer com que esses alunos participem, interajam com esses surdos e, com isso, adquiram a língua. E o mais importante é que os alunos que estão aprendendo a L2 tenham contato com a língua. Se não há esse contato, fica muito mais difícil o desenvolvimento. Onde ele vai adquirir se não há esse contato? Viram a imagem? Então, ali temos um diagrama, no centro, ensino comunicativo. Então, isso já mostra o quê? A importância da comunicação, que é o principal. O foco é a interação, é a percepção de informações. Viram ali os vários pontos que estão ligados ao centro? Por exemplo, o ensino, ele deve ser focado em quem? No aluno? O que ele deve aprender? Qual o contexto desse aluno? Então, ali na escola, as aulas devem ser contextualizadas e tem como o foco é o aluno, para que ele se desenvolva o vocabulário. Então, é ali que deve ocorrer o aprendizado. O ensino deve ser contextualizado. Pode também, em um outro momento, por exemplo, na igreja. Qual o contexto lá da igreja? O que precisa aprender para comunicar nesse contexto? Qual o conteúdo que condiz com esse contexto? A aprendizagem interativa. Tem o professor, o aluno, os colegas, então deve haver uma interação, um apoiando o outro. Se não há essa interação, não há o desenvolvimento, não dá para fazer atividade, não há aprendizagem. Então tem que ter cooperativo, que significa o quê? Parcerias, deve estar interligado. Hoje, o ensino da Libras deve estar ligados com outras áreas, por exemplo, a educação, a igreja, a comunidade surda. Então, deve fazer essas ligações. Isso é importante para que o aluno aprenda a língua de sinais para comunicar em vários contextos. O professor, o aluno, os colegas devem interagir. Então, é necessário que haja criatividade nesses momentos para contextualizar o aprendizado. A aprendizagem interativa, ela não é somente o professor ensinando o aluno, não. Já vimos as abordagens com foco na comunicação e é necessário que haja essa informação, essa troca de informação entre esses agentes. Se não há essa troca de informações, se não há essa interação, não vai haver troca de experiências e isso se torna uma barreira na aprendizagem. Eu, como professora, devo ter como foco meu aluno, ensino e devo receber um feedback dele. E ele deve interagir com os colegas. Então, deve ter essa interação entre o professor, o aluno surdo e os colegas, para que consiga aprender. E também, a aprendizagem de uma língua, ela é um processo, é um passo a passo e deve estar contextualizada. E o foco principal é o uso, ou seja, a comunicação. Não é somente a gramática, fonologia, morfologia, sintaxe, não. O foco principal da L2 é a comunicação, a interação. Também tem o ensino com foco no conteúdo. Que conteúdo é esse? Então, tem vários conteúdos. Pensem aí, por exemplo, hoje vamos ensinar sobre frutas.
Mas anteriormente a isso, temos que ter um tema que já foi ensinado, que vai estar vinculado a esse tema de frutas. Não pode ser um tema isolado. É importante a contextualização para esse ensino de frutas, dentre outros. Então, pode o quê? Disseminar vários outros conteúdos nesse sentido. Por exemplo, a questão da plantação dessa fruta, a zona rural, a necessidade da água, e com isso há uma troca de vocabulário. Com isso vai enriquecer esse aprendizado, bem como o desenvolvimento. Então é interessante aproveitar esse momento com o aluno para que ele aprenda. Outra coisa muito importante são as atividades. Não é somente passar a atividade, é necessário que haja dinâmicas, em duplas, em grupos, organização de teatro, criação de piadas, dentre outros. Então, as atividades são muito importantes. Deve-se haver atividades práticas para treinar a língua de sinais, contar histórias, reconto em língua de sinais. Então, temos várias atividades que podem ser utilizadas para o estímulo do aluno, o aprendizado da segunda língua. Então, agora, já explicamos a aula 1, teremos mais 3 encontros, mais 3 aulas, mais 3 videoaulas. E vocês farão a atividade no fórum, ok? Vão responder. Caso tenham dúvida, postem no fórum, curiosidades, postem também. Então, se tiverem dúvida, procurem o tutor, me procurem, para que possamos interagir. Isso é muito importante, ok? Um abraço a todos, tchau!